Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sherry Talks. Hoje estamos com uma convidada muito especial que recapitulou e modificou totalmente a forma como vemos o mercado imobiliário. Temos aqui hoje a Rita Garcia, que vai transmitir-nos um bocadinho sobre a sua experiência, tudo o que ela fez para mudar e como foi essa inovação toda de mudar um mercado que já está tão estabelecido para uma coisa completamente diferente. E eu soube que a Rita também fez um vlog, fez o primeiro vlog de um agente imobiliário, transmitiu como é que funciona esse dia a dia de um agente imobiliário e eu achei super interessante. E também a Rita tem um podcast que ela vai falar um bocadinho sobre, que eu vou perguntar sobre isso, porque também tem uma ligação com a área imobiliária e eu acho que seria um bocadinho interessante, já que também estamos aqui num podcast. E como sempre, estamos com o nosso Igor Esteves, obrigada por estar a vir, e a Rita Garcia. Mais uma coisinha que eu esqueci de dizer, a Rita tem uma trajetória no marketing, já trabalhou com publicidade e já trabalhou até no setor da indústria alimentar, numa multinacional em Barcelona. Só que depois, com as coisas da vida, a Rita decidiu afastar-se um bocadinho dessa área e entrar no setor imobiliário, onde criou uma agência chamada Bateria em 2024. E é dessa agência que nós vamos saber um bocadinho mais sobre a experiência da Rita no setor imobiliário. E agora eu vou dar a permissão que é para apresentar-se, porque da última vez eu não deixei. Obrigado, tu manda. Não, e antes de mais, Rita, muito obrigado por aceitar o nosso convite, ter conseguido um espaço na agenda e poder partilhar conosco aqui essa experiência que nós também, enfim, dentro do que nós fazemos em termos de startups e projetos de base inovadora, tecnológica, eu acho que tu conseguiste trazer um mercado tradicional e reinventá-lo de certa modo, que nós hoje podemos ver aqui exemplos da Bateria e até outras multinacionais no mercado a agir no imobiliário num formato tecnológico de muito sucesso. E aqui, sem dúvida, eu acho que tu és um exemplo disso, fora das grandes corporações, como é que um empreendedor começa o seu projeto e inova num mercado tão tradicional. Por isso, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada. Olha, em primeiro lugar, obrigada por estes elogios todos, já estou aqui a babar, não estava à espera de ouvir estes elogios todos. De facto, eu acho que na altura, quando entrei no mercado, assumi uma postura um bocadinho mais arriscada, ou seja, eu ou tinha que dar. E então, basicamente, o que eu fiz foi um bocadinho, e só corrigir aqui, Dani, não foi um vlog, foi um blog, ou seja, na altura ainda nem havia vídeo, sim. Era outra altura, ou seja, de facto, eu acho que, e aliás, eu conto sempre isto, que era, eu comecei com o blog e depois lembro-me de ir ao Web Summit, passado uns tempos, e no Web Summit ter ouvido naquele ano, esqueçam a imagem, ou seja, a primeira era a escrita e depois passámos para a fotografia, para a imagem, e depois lembro-me de ter ido ao Web Summit e de ter ouvido esqueçam a imagem, a partir de agora vai ser o vídeo. E foi nesse período que começaram a aparecer os primeiros stories, que não sei se vocês se lembram, quando apareceram, que eram só as grandes influencers, começavam a fazer uns stories no Instagram, que era uma coisa muito tosca, nós não estávamos habituados a ver aqueles tipos de vídeo. E é engraçado ver dessa altura para cá, eu não sei há quantos anos é que isto foi, mas já foi há bastantes, a evolução desses stories toscos para aquilo que é hoje o digital, com vídeos com mega produções, etc. Mas pronto, de facto, quando eu comecei com um blog, porquê? Porque quando eu entrei, ou seja, houve ali uma altura na minha vida em que foi tipo de ruptura, portanto eu percebi que o meu caminho não iria ser claramente, ou seja, eu tinha um bocadinho aquela mentalidade, eu era ambiciosa e queria ter sucesso, mas aquilo que eu pensava era, eu vou fazer uma carreira numa grande empresa, e eu lutei até conseguir estar numa grande empresa, mas passado um tempo de lá estar, percebi que por mais que eu dê, eu posso dar muito ou posso dar pouco, no fim do mês ganho exatamente a mesma coisa, e para ser promovida se calhar é e comecei a perceber que se calhar ali estava muito limitada naquilo que podia ser o meu crescimento. Isso começou-me a frustrar e começou-me a pôr um bocadinho, comecei a pôr em causa aquilo que eu tinha como um percurso de sucesso ou mais ambicioso. Pronto, e depois na altura, aconteceu mais ou menos na altura em que eu casei, depois tivemos o primeiro filho e eu andava sempre a dizer, qualquer dia vou vender casas. Eu já sabia que havia as comissões imobiliárias, que se ganhava bastante dinheiro, que havia pessoas que tinham imenso sucesso. Pronto, e foi um bocado assim, foi tipo, olha, vou para a Remax, andei a ver, olha, a Remax é líder de mercado, ok, vou para a Remax. Depois entrei na Remax, fiz aquela formação base que toda a gente faz, que era tipo entregar cartões, bater à porta, não sei o quê. E isto coincidiu mais ou menos
com eu ter o meu primeiro filho e com o surgimento dos primeiros blogs das mães, tipo, aqueles blogs das mães, como é que era com o bebê, como é que quando nós começámos a acompanhar os blogs. E às tantas eu pensei, eu tenho que me diferenciar aqui de alguma maneira, o que é que eu vou fazer? E pensei, e se eu transpusesse, porque lá está, isto vinha um bocadinho da escola, eu estava a trabalhar na distribuição alimentar depois, aliás, antes, e nós tínhamos muito esta coisa de ir buscar modelos de negócio de outras áreas e aplicar, e foi um bocadinho isso, foi tipo, ok, isto está a funcionar, e se eu trouxesse isto para aqui? Pronto, e comecei a escrever todos os dias, era uma regra, ou seja, eu acho que a questão da consistência, da consistência, basicamente. Tu, quando começas de facto a fazer uma coisa, tem que haver espírito de sacrifício, tem que haver disciplina e tem que haver essa consistência. Eu todos os dias escrevia, depois já tive logo o meu segundo filho, eles tinham diferença de 1 ano. Eu lembro perfeitamente de haver dias em que estava a escrever e estavam os dois aos berros, tipo, os dois aos berros a chorar e eu desesperada, tipo, mas eu tenho que escrever, tipo, o post tem que sair. E aquilo acabou por ser um boom porque ninguém estava a fazer, aquilo era tipo o dia-a-dia de um consultor imobiliário, com as peripécias dos negócios, o que é que acontecia, o que é que não acontecia, e isso trouxe-me muitos seguidores, trouxe muita visibilidade, depois comecei a ser chamada para fazer palestras, e daí vieram muitos negócios, pronto, e no fundo foi isso um bocadinho o lançamento pelo digital que marcou ali um bocadinho a diferença. Eu acho essa história super linda, porque com uma mãe a cuidar dos 2 filhos e ao mesmo tempo a criar um blog que é para mostrar o dia-a-dia de uma empreendedora, porque não foi só o dia-a-dia de uma agente imobiliária, foi o dia-a-dia de uma mãe, de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa que tem capacidade de fazer isso. Isso é super incrível. E ainda mais incrível o facto de ter tido a coragem de, em 2023, lançar-se a solo, desistir totalmente de trabalhar para uma agência e trabalhar sozinha e criar a sua própria agência, que é a Bateria. E eu queria muito saber como é que foi essa história, o percurso, o nome, onde é que veio tudo. Isto era espetacular. Agora, se eu contasse uma história incrível, houve toda uma preparação, mas não, foi tipo zero, foi assim, eu fazia 39 anos e começou-me a bater o facto de me faltar um ano para fazer 40, e ou seja, eu fechei o ano anterior, já tinha equipa na Remax, fechei o ano anterior com objetivos para o ano seguinte, quer dizer, não passava pela cabeça, eu sempre estive lindamente no sítio onde estava no Sim Group, tipo, era super bem tratada, as coisas corriam lindamente. Objetivos para o ano seguinte, não sei o quê. Ali em janeiro, começo ali com umas questões. Eu se calhar gostava de fazer uma cena, vou fazer 40 anos. Virei-me para o meu marido em fevereiro e disse assim, olha, eu acho que vou sair da Remax. E ele, vai, pronto, ok, tudo bem, então mas para quando? E eu, olha, para o mês que vem. E ele, como assim para o mês que vem? Pronto, e basicamente foi isto, ou seja, não houve aqui uma grande... Foi tipo, deu-me um bocado um amok. E olha, está na hora, quero lançar uma coisa sozinha, quero quero tentar tipo fazer eu, criar uma marca. Basicamente na altura saí com o meu nome, ou seja, saí como Rita Garcia Casas. Pronto, tive esse apoio todo do Francisco na parte da gestão, da criação da empresa e tudo mais. Tive que criar uma nova empresa para este fim e saí como Rita Garcia Casas. E depois percebi ao longo desse primeiro ano que era muito importante, ou seja, depois nós somos eu presas, não é? Ou seja, estava tudo em cima de mim, portanto era a empresa nova, era gerir a equipa, era a parte da gestão, era o querer fazer crescer a empresa e comecei a perceber que para eu delegar, para eu conseguir delegar e para estar mais liberta para fazer crescer a empresa, não fazia sentido continuar com o meu nome, ou seja, eu tinha que ter uma marca, transferir um bocadinho daquilo que era a autoridade do meu nome para a marca, para conseguir também ter pessoas a trabalhar debaixo de uma marca e não debaixo do meu nome, pronto. E foi um bocadinho esse percurso que aconteceu, ou seja, eu depois tratei de... entretanto o Francisco, meu marido, também acabámos por... Ele já estava numa outra parte dos negócios, que era a parte do investimento imobiliário, mas acabou por integrar a bateria, mesmo como diretor-geral, e eu como diretora comercial, ou seja, eu fiquei mais focada na parte da equipa e na parte comercial, e ele nesta parte da empresa e tudo mais. E a marca basicamente foi um dia que eu estava no banho e disse assim: amor, olha, o que é que achas de bateria? Olha, energia, inovação, uma série de valores ligados à bateria. E ele, mas não sei, olha, temos que pensar, não sei. Pronto, é isto, bateria. Maravilha. Foi assim, pronto. E cá temos a bateria.
Foi exatamente assim. Mas faz todo eu acho sentido. Que foi tipo Deus que me... Deu essas coisas, eu acho que Deus é que me manda os insights. Mas essas coisas sempre vêm nos momentos mais inconvenientes. A pessoa está no banho, bateria. Também sem bateria. Sim, comecei a dizer, os valores tinham tudo a ver com aquilo que nós tínhamos desenhado para a marca, porque temos uma postura super descontraída, ou seja, o nosso foco é transmitir a excelência, o compromisso, o rigor, porque os negócios imobiliários exigem que assim seja, muita ética, mexemos com valores muito altos, etc. Portanto, isso é a nossa espinha dorsal, digamos assim. Mas também o outro lado de jovialidade, descontração, portanto nós queremos abordar o mercado com uma perspectiva, não aquela perspectiva dos braços cruzados e da gravatinha, mas uma perspectiva, porque hoje em dia na nossa geração, mesmo malta com 40 e tal anos, e na verdade donos de grandes empresas mundiais apresentam-se a fazer palestras de chinelos, portanto eu não estou a dizer que nós andamos de chinelos, mas nós já não associamos tanto o profissionalismo à formalidade, portanto a ideia é um bocadinho mais... Pronto, e a inovação, a energia, portanto foi isso basicamente. Depois foi desenhar a marca como uma agência. Muito bom, fantástico, está a ver? Se alguém tiver alguma dúvida, como é que fica a bateria? Já está tudo Foi super rebuscado. É só ir produz. Exatamente. Grandes ideias surgem na ducha. É verdade. Se calhar grandes ideias surgem no ducha. É verdade, é mesmo. Mas Rita, pronto, o mercado imobiliário já é um mercado que tem muita concorrência, tem muitos mercados, muita concorrência no geral. Foi muito difícil entrar no mercado imobiliário, ter uma diferenciação? Para te ser muito sincera, não foi. Porque... eu acho que tive essa sorte de ter iniciado com o blog, que foi uma coisa totalmente disruptiva na altura, não havia ninguém a fazer isto e o digital ainda estava, ou seja, ainda estávamos muito na era das agências e dos agentes irem bater à porta, entregarem cartões, andarem na rua, tentar falar com pessoas, que não estou a dizer que não resulta ou que não estou a dizer que não é um método válido, mas ainda nessa altura havia muito pouco caminho feito, tanto que, por exemplo, eu fiz imensos cursos de marketing digital nessa altura e foi tudo com brasileiros. Ou seja, tu nessa altura nem sequer tinhas portugueses cá a dar cartas no marketing digital a que tu pudesses comprar cursos para aprender. Portanto, eu lembro todos os cursos que eu fiz, ainda hoje sigo montes de brasileiros dessa altura, todos os cursos que eu fiz e as coisas que eu aprendi, porque depois eu tive que ir fazendo a transição, não é? Porque ser empresário também implica que tu estejas... Hoje em dia já não escrevo no blog há anos, porque já ninguém lê, as coisas tornaram-se muito mais... Visuais, rápidas, de rápido consumo, portanto, eu também tive que depois me ir adaptando e sempre estudando e fazendo cursos, o que é que se está a fazer agora, como é que se faz, etc. Mas pronto, naquela altura de facto não havia grande coisa, portanto aquilo na altura foi tipo, uau, toda a gente, mas como é que faz? E como é que faz isto? E como é que faz aquilo? E a verdade é que na altura não havia dinheiro gasto em publicidade no digital, ou seja, era completamente orgânico. Era bater em portas... Não era bater em portas, era escrever no blog. Lançava, exato, ficava online, aquilo já era... Era escrever no blog, depois passei para o Instagram, comecei a fazer conteúdo no Instagram e no YouTube e os clientes chegavam, ou seja, depois os colegas já me conheciam por causa disso, porque depois eu era dada como exemplo nos cursos da Remax, portanto depois já era engraçado que os colegas ligavam e já conheciam, não sei o quê, portanto... O que também acabou por facilitar muitas relações, não é? Porque neste mercado é super importante ter as boas relações com os parceiros. Por isso, se foi difícil, não foi muito difícil por causa de... Ou seja, eu acho que quando tu te destacas pela diferença... Ou seja, o que eu quero dizer é, tu às vezes não precisas de ser o primeiro, precisas só de ser diferente. Pegar nisso aqui, que era uma questão que eu queria até perguntar, e que é justamente essa parte que tu começas por criar conteúdo, né? Mas entre criar conteúdos e converter em negócio existe um percurso. Certo. Né? E eu acho que tu fizeste isso muito bem, ou seja, criou-se aquelas leads e naquela lead tu conseguiste passar uma coisa que é isso que diz do mercado imobiliário com o mercado financeiro, que é aquela confiança, né? Quebrando aquelas regras do fatinho, da gravata, enfim, aquela coisa mais formal. E como é que tu sentiste desde o momento que tu crias esse conteúdo e que os potenciais clientes começam a entrar em contato contigo e tu começas a criar aquela assim, primeira relação até ou para angariar. Sabes que essa curva não era muito grande, ou seja,
O que começou a acontecer foi, eu comecei a dar-me a conhecer e o que acontecia era, no blog, ao princípio, a maioria dos seguidores eram profissionais. Depois, como começaste a chegar a muitos profissionais, começou a chegar o público em geral. Okay. E depois houve ali uma transição para o Instagram e para o YouTube. O que é que acontece? Quando tu estás a fazer conteúdo e és genuíno da forma como apareces, e eu acho que nunca fui muito pretenciosa de querer parecer uma coisa que não era, ou seja, e percebi que quando comecei, uma das coisas que apontavam como interessante era precisamente o facto de como eu escrevia, que eu, ainda hoje em dia tenho aquilo tudo, aquilo está publicado. A escrita era uma escrita muito descontraída, muito, que na verdade todos nós, dentro de portas, somos assim, não é? As pessoas em casa não são, e isso acho que foi, a questão da genuinidade foi o trigger para fazer rapport com os clientes, ou seja, o que acontecia era, eu aparecia no Instagram a falar, ou aparecia no YouTube, e aquilo aparecia às pessoas, e as pessoas ligavam a dizer que queriam vender casa comigo. Tipo, porque e depois havia aqui, ou seja, eu tinha 30 e tal anos, e quem é que me apareciam? Apareciam umas pessoas da minha idade que estavam a comprar uma casa maior, e essas pessoas depois recomendavam-me aos pais que estavam a vender as casas grandes. Ou seja, eu acabava, ao estar a comunicar para os meus pares e os meus pares identificarem-se comigo, eu conseguia não só atrair os clientes da minha idade no ponto em que estavam da aquisição de casa, como os pais deles, que não tinham acesso a estas ferramentas e que no fundo, eu estou a pensar em vender casa, eu tenho aqui uma pessoa que me parece ser... Porquê? Porque o que eu mostrava ali era uma pessoa simples, descontraída, mas que mostrava, sempre fiz questão de mostrar a questão dos valores, da ética, do compromisso, e portanto isso, ou seja, para responder à tua pergunta diretamente, não havia uma grande curva, as pessoas seguiam-me e no momento em que tinham que vender a casa, ligavam-me e... Ou seja, é que na hora que fazem este contacto, esta relação já foi estabelecida. Já foi estabelecida, tu já entras... E é uma coisa que eu acho muito engraçado, não sei se sabem quem é o Iman Gadzhi, mas eu sigo e adoro, é o miúdo... Conheces? Sim, já vi. Pronto, e ele diz uma coisa que para mim é essencial e eu acho que foi sempre por aí que eu tentei trabalhar, que é attract instead of chase, ou seja... Em vez de nós irmos atrás das pessoas, eu sempre tentei fazer com que atrair as pessoas, porque nesta área o que acontece é que os consultores andam muito atrás das pessoas e quando tu vais fazer uma angariação dessa perspectiva, tu já entras com um ponto de negociação abaixo, porque tu já entras a pedir, por favor, faça-me o favor de angariar, e tudo o que tu dizes como cliente para mim tem que ser regra, porque eu quase não tenho poder para negociar contigo. Quando tu entras ao contrário, ou seja, quando tu atrás as pessoas, são as pessoas que querem trabalhar contigo, as pessoas ouvem-te e veem-te como autoridade, ou seja, eu acho que esta casa vale 500. Ok, então pomos por 500. É totalmente diferente a forma como tu entras a negociar. Um contrato de 6 meses, ok, é um contrato de 6 meses. Exclusividade na angariação, ok, exclusividade na angariação. Portanto, é completamente diferente tu entrares a pedir e quase que tens que te sujeitar àquilo que o cliente define. Portanto, eu acho que nós temos que tentar sempre, claro que não acontece sempre e não é sempre tão fácil de fazer, mas fazer o caminho de serem os clientes a quererem vir trabalhar connosco. E eu acho que isso só se consegue através do conteúdo hoje em dia, na verdade. E através da forma como é que se passa esse conteúdo, que estava a dizer que foi uma forma genuína. Exatamente. Né? E cria-se logo essa confiança. E vais atrair um cliente que se identifica contigo. É o que eu digo sempre, se tu fores uma pessoa toda tatuada, não tem mal nenhum. Tu vais atrair, as pessoas todas tatuadas vão querer 1000 vezes trabalhar contigo do que trabalhar comigo. Portanto, toda a gente tem espaço para ter sucesso. Ok, não, perfeito. Não, e tu entraste num público, ou seja, um público que estava na mesma faixa etária, ou seja, os teus pais, como eu estava a dizer, mas eles te levaram a um público que se calhar eram mais tradicionais, acostumados com um mercado mais tradicional, certo. Mas que através desses pares, eles tiveram a confiança para também chegar exatamente. Bem interessante. Mas fiquei curiosa depois dessa conversa, fiquei um bocadinho curiosa.
pronto, a Rita foi, digamos que, embaixadora de um blog para dizer o dia a dia de um agente imobiliário. Um blog. Eu não sei porque que eu estou com um blog na cabeça, acho que a minha geração já está. O blog já passou, exato, ela já nem sabe o que é um blog. Vamos começar aqui a ficar Desculpem. Mas pronto, então queria saber se isso incentivou outros agentes imobiliários a criarem também os seus próprios blogs ou criarem páginas no YouTube. Sem dúvida, criarem páginas, é assim, eu acho que blog, deve ter havido alguns que criaram, mas sem dúvida a parte do incentivo ao digital, porque o que aconteceu foi que eles começaram a ver que eu do nada era uma miúda que tinha chegado ali, caí de paraquedas, eu não tinha contactos nenhuns, eu não vinha dessa área de grandes também. contactos, não tinha nascido num berço de ouro, não. E tipo, mas como é que esta agora chegou aqui e de repente está a faturar isto? O que é que tu estás a fazer? E essa curiosidade que despoltou, e eles ligavam-se muito a mim para perguntar, mas como é que se faz? E eu tinha todo o gosto em, faz assim, faz assado. E isso eu acho que também inspirou. Pronto, e não é... sem ser modesta, houve muitos colegas que de facto me diziam que eu era uma inspiração nesse sentido de fazer diferente, de ir para outras ferramentas que eles nunca tinham pensado e que lhes davam acesso a... Portanto, eu acho que a curiosidade de perceber, ok, se isto funciona para ela, então também pode funcionar para mim, então também vou fazer, sem dúvida. Sim, e a Rita teve uma trajetória no marketing. Acha que isso influenciou muito, influenciou de alguma maneira essa trajetória, essa troca do marketing para o imobiliário? Eu vou-te ser muito sincera, o que eu queria mesmo era ser rica, ok? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer. E eu vi o marketing, eu desde miúda que vendia coisas. Eu fazia tererés e vendia, eu cortava o cabelo às amigas da minha mãe, quando era miúda, na primária. Depois fazia uns coisas de miçangas, vendia, portanto a minha coisa sempre foi o negócio, sempre foi vender. Eu depois fui para um curso que não tinha tanto a ver com isto e durante o curso, como tive cadeiras de marketing, disse, não, o que eu gosto mesmo é de marketing, é a parte lá está, do negócio, das vendas, não sei o quê. Consegui mudar para essa área, depois pensei, ok, então vou para uma empresa grande para fazer carreira numa empresa grande e ganhar muito dinheiro. E depois percebi que afinal se calhar não ia ganhar assim tanto dinheiro, ou que a progressão era muito limitada fazendo esse percurso. Depois o que é que eu pensei? O que é que eu posso... Onde é que se ganha mais dinheiro? É vender casas? Então vou vender casas. Foi isto. Não tem ciência nenhuma. Eu quero ficar rica, então se essa é a fórmula... É um foco e um plano estratégico. Pois. E usar as ferramentas que tem. Se às vezes, mas tu adoras... Eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é de ganhar dinheiro. Eu digo sempre, mas se fosse a vender caixões, eu também era feliz a vender caixões. Exato. O que eu gosto é aquela adrenalina das vendas. Eu lembro-me que só quem trabalha em vendas é que sabe o que é quando fechas um negócio e cai uma comissão, é tipo plim, 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 estás a ver? Pronto, e isto é uma coisa muito engraçada, porque numa primeira instância tu associas isso ao teu conforto, mas numa segunda instância tu associas isso a poder ajudar mais pessoas, ou seja, a partir do momento em que tu ganhas o suficiente para manteres o conforto da tua família e daquilo que são as tuas necessidades mais fechadas, tu passas a poder ajudar as outras pessoas e isso é brutal também. Ou seja, quando tu não estás preocupada se passas no sinal e dás uma moeda hoje e dás uma moeda daqui a 5 minutos ou quando tu tens alguém que precisa e tu, olha, toma lá. Ajudar à vontade. Isso é brutal. Isso é sensacional. Portanto, eu acho que isto, uma vez fui a uma palestra também dos brasileiros, lá está. O Brasil hoje está em alta. Em alta. Os brasileiros, esquece. Estão não só hoje, já há muito tempo. Aqui o Igor... Mas ele disse uma coisa muito engraçada, que era, este caminho de ser empresário é o caminho da santidade. E eu achei tão engraçado, porque eu acho que a maioria das pessoas que não passa por isto não faz ideia da dificuldade que é, a responsabilidade que é teres empregados, pagares a empregados, porque os empregados têm famílias, a quantidade de empresários que muitas vezes estão no sufoco ao final do mês, para pagar os salários, para as pessoas não lhes faltar comida na mesa ao final do mês. Mas muitas vezes são esses mesmos desempregados que olham para o patrão e ele é isto, ele é aquilo e é aquilo outro. E, efetivamente, ter uma empresa, fazer crescer uma empresa e chegares a um topo, seja lá ele qual for, é um caminho da santidade.
e é preciso, de facto, seres muito boa pessoa e teres bons valores para conseguires fazer esse percurso, porque na verdade tu só enriqueces quanto mais pessoas consegues ajudar. Isso foi uma coisa bem interessante. Mexeu um bocadinho comigo, porque isso é verdade. É verdade. É real. As pessoas pensam muito no eu sou o trabalhador e o patrão não pagou, porque isso. Às vezes o patrão está na dificuldade e está fazendo tudo que é para conseguir aquilo pagar que o patrão os tem que aprender, aquilo que nós estamos a fazer formações, consultorias para fazer crescer a empresa, o que tu tens que aprender de gerir pessoas, de gerir um negócio. Sim, fazer as contas é muita coisa. Não é só profissional, é um crescimento pessoal brutal que se tu não o fizeres como empresário, dificilmente tens a oportunidade de o fazer noutra... Ou seja, não tendo esse nível de responsabilidade. Ser empresário é um nível de responsabilidade muito alto. E quantas vezes apetece mandar tudo ao ar, mas simplesmente não podes pôr as pessoas à tua responsabilidade. Isto agora e eu acho que isso é um outro ponto também muito interessante, ou seja, nós hoje temos a questão aqui da própria startups ou abrir o próprio negócio num discurso às vezes um pouco lúdico, né? Eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ter o meu tempo, ter o meu espaço, e a última coisa que ela vai ter é tempo. Exatamente. Mas é que não adianta tu dizer isso, tem que ir lá e bater com a cabeça na parede. Diferente do que tu estava a dizer, ou seja, tu não queres procurar o teu tempo, o teu espaço, tu queres ganhar dinheiro. E se eu tivesse que trabalhar, ou seja, não estava atrás de uma zona de conforto que às vezes olham empreender para encontrar esta zona de conforto. E o que menos vai encontrar é a zona de conforto. Que é isso que nós passamos quando nós vamos nos aventurar a ter os nossos projetos. O que tu hoje poderia dizer, independente do próprio setor, mas colocando nesse setor que tu estás inserida, aquelas pessoas hoje que querem começar realmente a empreender ou querem colocar os seus projetos em prática, mas que precisam exatamente de ter esse foco, né? E essa resiliência, no caso. O que eu diria é, acho ótimo, acho que não há maneira mais interessante de trilhar um percurso e fazer um percurso e efetivamente teres uma vida como sonhaste, porque tu não consegues provavelmente chegar a uma vida de sonho se não deres este passo, mas só se consegue chegar a algum lado de sucesso com muito trabalho. Portanto, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas. Na minha área, por exemplo, há muita gente que acha que chegas, não fazes nada, é só ganhar milhões. E depois começam a perceber que tu, para ganhar milhões, tens que fazer muita coisa. Tens que, assim que acordas, repara, eu agora estou com a agência, não? Ou seja, não trabalho só eu, desde que acordo até que me deito, literalmente, eu estou sempre a trabalhar. Eu não estou a fazer isto com uma caixa porque eu efetivamente adoro trabalhar, porque isso significa que eu estou em perspectiva de fazer mais negócios, mas na minha área, por exemplo, tu tens que perceber que tu tens que estar constantemente a fazer refresh ao mail, porque pode entrar uma lead e tu tens que responder à lead naquele minuto. Se não responderes à lead, alguém vai responder. E aquilo é um cliente que pode comprar uma casa de 200, mas também pode comprar uma casa de 1 milhão. E se não comprar contigo, vai comprar com outro. Portanto, é preciso ter este foco e esta percepção. E depois, muitas vezes os clientes é à noite que se sentam para ver o que é que entrou, para ver não sei o quê. Eu muitas vezes é à noite, estou na cama com o telefone, estou a trabalhar, estou a ver o que é que entrou, estou a mandar para os clientes, estou a marcar visitas, estou a falar com os meus colegas sobre determinada... Portanto, ainda hoje, eu não trabalho menos do que trabalhava, pelo contrário, porque agora ainda tenho a responsabilidade acrescida. Portanto, acho ótimo, acho que quem quer, acho que é brutal, porque nos permite chegar onde fazer um percurso normal não permite, mas tem que ter a noção que para fazer esse percurso é preciso sacrificar muitas outras coisas. E esse ponto, por exemplo, que também estava agora a colocar, ou seja, tratando aqui novamente do nosso público, do nosso meio, nós vamos começar com um projeto, vamos ser uma seed, né? Vamos começar o projeto do zero, um early stage, até chegar numa fase de crescimento, que é o que tu estavas a dizer antes, ou seja, tu fizeste o percurso Remax, Rita Garcia Casas, e depois pensou, agora eu tenho que ter isso aqui com uma outra identidade para que ela possa ter uma vida própria. Exatamente. E passaste isso a ser bateria. Esse percurso, né, que é um percurso talvez da dor do crescimento. Exatamente. Como é que
tu enxergas isso, ou como é que tu vês isso e como é que tu aconselhas isso hoje para quem está a empreender e que tem o seu modelo de negócio muito assente em si próprio, né? Mas precisa não só delegar, como também montar um modelo de negócio que possa ser realmente colaborativo e talvez horizontalizado, né? Certo. Olha, eu neste momento estou a passar pelas trevas. Ou seja, não estava a esperar. Porquê? Porque eu acho que estou na parte da dor maior. Ou seja, há um momento em que tu reconheces que precisas de ajuda, tipo droga, estás a ver? Não estou a usar. Há um momento em que tu reconheces que precisas de ajuda e eu percebi, eu nunca fui uma pessoa de processos, nunca. Mesmo quando trabalhava na Remax havia processos que eram obrigatórios e eu, como faturava bem, nunca me chateavam porque eu era aquela pessoa que tudo o que eu pudesse contornar, eu contornava e não fazia. Portanto, eu sempre fugia a isso, até chegar a um ponto em que percebi que se eu não tivesse processos, eu não conseguia sair do mesmo sítio. Portanto, há um momento em que, ok, eu preciso de uma... Portanto, eu fiz uma formação, eu e o Francisco, foi a primeira formação que fizemos, foi tipo 3 dias de gestão, em que, ok, nós precisamos de criar uma marca e precisamos de criar processos. Depois amadurecemos isto, criámos a marca. Depois percebemos que fazer formação só e vens de lá cheio de vontade para aplicar as coisas, durante a primeira semana aplicas, mas depois és completamente engolido pela rotina. Chegámos a um ponto em que, ok, nós precisamos mesmo de ajuda de consultoria para nos entrarem aqui dentro da empresa e nos ajudarem a reestruturar tudo. Foi isso que fizemos, ou seja, nós o ano passado, em outubro, adjudicámos uma consultoria de 6 meses, que vai acabar agora em abril, em que basicamente nos proibiram de recrutar e, portanto, nós tivemos estes últimos meses a arrumar a casa em que toda a gente recebia angariações. Portanto, nós entretanto, sei lá, o Francisco, que não era suposto estar a fazer papel comercial, que era CEO, recebia toda a gente, nós como não podíamos recrutar, alguém tinha que dar vazão. Portanto, o processo todo de uma consultoria em que tínhamos 2 reuniões semanais em que nos davam trabalhos de casa, agora vou fazer isto, criar KPIs, criar processos, criar métricas várias de medições, criar scripts, ou seja, eu na minha cabeça as pessoas entravam e diziam, olha, isto é assim, agora faz. Não, tinha que haver uma uniformização da forma como falas com o cliente, da forma como fazes visitas, a forma como conduzes uma proposta, tudo tem que ser padronizado para que pessoas novas entrem e saibam exatamente o que é que têm que fazer. E para também não estares tão dependente de cada pessoa, ou seja, uma pessoa entra, só essa pessoa é que sabe, essa pessoa sai e tu ficas completamente na mão. Sim. Portanto, nós estamos aqui no período em que estamos a acabar com a consultoria, começámos agora a recrutar, vamos fazer onboarding de 1 ou 2 pessoas, vamos testar o processo de onboarding, ou seja, uma coisa com pés e cabeça, tipo ter um plano de formação, etc. Vamos trabalhar com essas pessoas e se tiver tudo ok, claro que vai ser bastante porque nunca está tudo... Implementámos CRM, ou seja, foi uma mudança brutal. E agora temos uma empresa mais ou menos capaz de fazer onboarding de pessoas e a ideia é começar a crescer, mas basicamente este período que passámos foi montes de trabalho, tudo em cima de nós, não ter a quem passar mais trabalho, não poder recrutar e ao mesmo tempo estar a fazer o trabalho todo. Para além do trabalho comercial, não é? Sim. Normal da operação, estar a implementar estas mudanças na empresa. Portanto, o que eu acredito é que agora as coisas acalmem e eu consiga sair da operação e apenas dedicar-me à parte da direção comercial e conduzir os comerciais e os negócios e tudo mais e dedicar-me à minha marca pessoal a ir buscar negócio para passar à bateria. Basicamente é isso. Rita, criou uma empresa, então o objetivo sempre é fazer a empresa crescer mais e mais e mais e com isso vai precisar de mais pessoas a trabalhar consigo. Eu estive no site da empresa e eu vi que todas as avaliações eram positivas, toda a gente a falar muito bem da Rita, a recomendar e tal. Quando conseguir mais pessoas para trabalhar consigo e trabalhar para si, acha que vai conseguir manter essas avaliações positivas, conseguir... Espero que sim. Essa é a parte complicada, não é? Por isso é que eu acho que é importante uniformizar e uma coisa muito importante é transferir os nossos valores
e a nossa cultura, os valores de ética que estão acima de tudo, de compromisso, de excelência naquilo que apresentamos enquanto serviço. É isso, as pessoas vão ser formadas nesse sentido, não é? Eu não acredito que vão ser todas incríveis, excelentes e que vai correr tudo lindamente bem, mas eu acredito que ao longo do tempo as coisas possam ir de ser afinadas e a liderança também é isso, não é? Porque nós também, há muita coisa sobre liderança que nós aprendemos nos últimos meses, por exemplo, que no fundo o que diz é, a culpa de tudo é tua. E ou seja, no limite porque não despediste mais cedo. Ou seja, no limite dos limites, a culpa é tua porque não despediste mais cedo. Porque nós temos sempre, nós como líderes, nós temos uma pessoa que não está a corresponder. Ok, então diz-me, como é que tens as coisas bem definidas? Ela sabe exatamente o que é que tem para fazer? Ok, tentou uma vez, não conseguiu, ok, segunda vez, tu ofereces-te para fazer com ela, terceira vez, porque é que não está a resultar? Porque é que não estás a conseguir? Por isto ou por aquilo, ok, então vamos, não dá, tens que sair. Pronto, isto foram tudo coisas que nós aprendemos nos últimos meses, porque basicamente o que se diz é que nós contratamos rápido e demoramos a despedir, quando devia ser ao contrário, devíamos demorar a contratar e despedir mais rápido. Mas pronto, olha, vamos ver. Percebeu a fase que a Rita está passando. Está mesmo nas trevas. Mas estou nas trevas com a esperança de alcançar o céu proximamente. Não, mas essa é aquela dor, aquela dor que muitos empreendedores não gostariam de passar até chegar a esta fase. Mas é uma fase dura, como ela vê. É a fase em que tu estás e muitas vezes pões em causa. Eu falo por mim, atenção. Houve momentos em que eu estive em reuniões quase a chorar, a dizer, tipo, eu não aguento. Eu não aguento. Porque as pessoas lá está, quem vê de fora, pensa que é tudo incrível. Estamos a publicar. É tudo incrível e não sei o quê. Mas tu passas por tantos desafios personagens, mas sobretudo pessoais, crescimento enquanto pessoa, teres que te superar em tantas coisas que muitas vezes apetece-te mandar tudo às favas e voltar a trabalhar sozinha, mas depois pensas, não, eu tenho que passar por isto para chegar àquele ponto onde eu quero chegar, aquele ponto onde eu quero chegar, onde eu me vou conseguir libertar da operação, ter uma equipa a trabalhar bem e conseguir estar só a absorver negócio, ou seja, só a fazer tipo, atrair negócio para passar à equipa. Mas pronto, até lá tens que sofrer muito. Eu também tenho uma empresa, não estou nada pronta para essa fase. Rumo à santidade. Como a pessoa percebe, se não passares por isto, nunca vais sair da cepa torta. Pois. Ou seja, consegues, tipo, não tens uma vida má, mas dali não passas. Pois é, eu acho que o ponto é esse. Eu acho que muitos fogem desse, então, confronto direto, acabam por ficar ali e dizer, aqui para mim já está, bom, porque exatamente. faz esse balanço do custo-benefício, só que aquilo depois tem um prazo também de validade, né? Certo. E pode ser que amanhã ele já não tenha mais a opção de continuar como está ou tentar. A única opção é acabar. Então, ou seja, é confronto que mais cedo ou mais tarde vai ser, acho que, cobrado por isto, né? Ou fazemos por opção ou por situação. E tu estás a fazer por opção. Eu acho que tu tens razão aí num ponto que é amanhã pode já não dar como está a dar agora, porque eu acho que outra das coisas extremamente importantes é quem entra numa empresa sozinho, ou seja, querer fazer a sua empresa. Eu acho que há muita gente que não tem noção que isto é um trabalho contínuo, é um trabalho muitas vezes esgotante, que é, tu estás constantemente em busca de fazer melhor, em busca de fazer mais, em busca de ser mais inovador, em busca de ser mais eficiente, porque se tu não o fizeres, tu vais morrer. E nós às vezes achamos que criar uma empresa é chegar ao ponto de sucesso. Chegar ao ponto de sucesso é apenas o ponto de partida, porque a grande dificuldade está em manter esse sucesso, e tu só consegues manter o sucesso se estiveres permanentemente a reinventar-te, e isso às vezes também pode ser esgotante. Às vezes apetece baixar os braços e descansar, mas não dá para descansar. Se descansas, vem um que não está cansado de outra pessoa. E é assim. Não para, não tem como. Ainda mais com essa concorrência toda. É um setor que não tem como descansar. A Rita tem que estar constantemente a ver coisas novas, a ser melhor do que os outros, porque... Por isso é que é muito importante comprarem umas casinhas para terem a arrendar, que é para terem rendimento passivo. O teu aí, PPR?
Então, Rita, acha que o marketing e a tecnologia vão... Pronto, com a evolução do marketing e da tecnologia no geral, vai ter algum impacto na área imobiliária? Claro que sim, já está a ter. E vai continuar a ter. Eu não sei, ou seja, hoje em dia, o que a tecnologia permitiu foi que qualquer cliente seja altamente informado. Ou seja, enquanto que tu antigamente tinhas um agente imobiliário que dominava a zona, imaginem um mercado imobiliário sem internet, não é? Ou com a internet, mas em que não havia os portais, em que não havia informação. Pronto. Tu tinhas obrigatoriamente que trabalhar com o agente, porque se não trabalhasses com o agente, tu não fazias ideia o que é que estavas a fazer, o que é que estavas a comprar, o que é que estava à venda sequer. Pronto. Depois passas para uma fase em que começa a haver informação. E hoje em dia, eu às vezes vou fazer visitas com clientes que sabem melhor o preço de metro quadrado daquela rua do que eu. Pronto. Portanto, isso já passou a ser secundário, não interessa nada, isso é o básico, é tu saberes exatamente o preço do metro quadrado, o que estás a vender, o que é que está no mercado, o que é que não está, isso é o básico. Depois passas para uma outra fase que é a parte do acompanhamento, ou seja, se o cliente já está informado sobre o que é que vale uma casa, não é, para comprar ou para vender, então como é que tu podes fazer a diferença? Na venda, lá está, podes fazer a diferença através dos teus contactos digitais, não é? A tua rede de contactos, por exemplo, quando tu angarias uma casa, a casa até pode estar nos portais, mas pode não sair. É extremamente importante tu conseguires mostrar que, através das parcerias que desenvolveste, através do teu alcance no digital, tu consegues levar a casa a sítios onde as outras pessoas não levam, ou uma pessoa normal, não é? Um comprador normal não leva. Isto aconteceu muito, por exemplo, quando foi a avalanche de clientes estrangeiros. Eu, às vezes, quando fazia mailings, que ainda ninguém também estava a fazer os mailings, tu não recebias, ou seja, não recebias nada por e-mail dos colegas. E eu comecei na altura a fazer isso também, e então eu às vezes fazia assim: vou fazer visita ao meu T3 em Campo de Ourique na quinta-feira às 10. Mandava aquele e-mail para milhares de colegas. Havia sempre colegas... eu vou, não sei o quê. Marcava não sei quantas visitas e, atenção, a casa estava online. Mas eles só iam porque tinham recebido aquele e-mail. E vinham clientes daqui, dali, traziam clientes estrangeiros e muitas vezes conseguiam um preço muito superior até àquele que estava a ser pedido. E, portanto, tu como vendedora não consegues ter esse acesso, ter esse alcance. Pronto. E depois passas para a parte em que a compra ou venda de uma casa pode implicar muitas chatices. E tens que saber o que é que tens que perguntar sobre o condomínio, tens que saber como é que lês uma certidão e que problemas é que aquela casa pode ter escondidos. Ou seja, tu tens que vender um bocadinho o teu expertise que não está na internet. Exato. Ou seja, cada vez mais o que nós vamos conseguir fazer diferenciando é o que não está na internet. Porquê? Porque a tecnologia de facto veio globalizar o acesso à informação e o conhecimento. E não só no mercado imobiliário. Hoje em dia já há pessoas que quase que se acham que são médicas, não é? Porque tu vais à net e tens lá tudo, não é? Sim. Ou vais ao ChatGPT agora e... Pronto. E depois há aqui outra vertente, que é a vertente das criptomoedas. Por exemplo, nós em tempos tivemos um projeto de lançar uma agência de venda de casas com criptoativos e o que aconteceu foi que logo a seguir foi quando foi a mega queda das criptomoedas. E agora está outra vez em... Sim. E acredito que vão surgir muitos projetos novamente, apesar de ter havido todos os problemas que houve à volta das criptomoedas. Quando as pessoas voltarem a ganhar confiança, eu acredito que isso é uma das coisas que vai naturalmente voltar. Tu tinhas, por exemplo, já projetos que eu cheguei a ver no Web Summit de venda de casas através de criptoativos e tu compravas tipo parcelas da casa através de criptoativos e depois obtinhas o rendimento através de criptoativos. Ou seja, vão-se desenvolver... Não só nisto, mas depois a inteligência artificial, em que tu já consegues ter casas que estão devolutas todas mobiladas, tu consegues ver a remodelação de uma casa como é que fica, sei lá, tanta coisa que vai mudar e que vai melhorar, não é? E que vai ser mais afinada, portanto nós temos de estar constantemente em cima. Esse é um caminho, ou seja, que estás a dizer, está a ver? Ela no meio de uma fase de transição já está a ver o que pode fazer no mercado futuro, ou o mercado que o teu setor venha a desenvolver. Então esse é um caminho que a bateria, após arrumar a casa, nesses 6 meses, após sair das trevas, vai, ou seja, tende a seguir a se atualizar no mercado e a trazer novas ferramentas e a trazer novas formas de se fazer negócio. Claro.
Aliás, nós mesmo para o que fazemos no dia-a-dia, muitas vezes usamos já a inteligência artificial. Claro. Eu acho que toda a gente não, mas muita gente já usa. E quem não quiser usar vai ficar para trás. Exato. É um facto. Porque a tua produtividade e tudo que está associado a fazeres a mesma coisa em tempo muito mais curto vai fazer com que sejas mais produtivo. Se és mais produtivo, tu consegues estar à frente de outros que não conseguem entregar tanto ou conseguem entregar com um custo mais elevado. Portanto, sim. Isto é um mercado a funcionar, não é? Em constante desenvolvimento. Entretanto, acho que nós já estamos aqui há 45 minutos e provavelmente vocês nem deram conta. Não, por mim, está ótimo aqui. Eu estou aqui pronto até, olha, assuntos que nós até já tivemos a oportunidade de poder conversar, mas só hoje aqui que eu estou aqui também a trocar algumas ideias com a própria Rita em termos de modelos de negócio e tudo, aí que acho fantástico esse caminho, porque sai de facto dos caminhos pré-concebidos ou das ideias, né, pré-concebidas, e esse percurso que está fazendo, eu acho que serve aqui de referência para, independente do mercado que se for atuar, mas é a forma como é que se vai atuar, que eu acho que é o maior assim, contributo que a gente aqui nos traz também, para poder nós assim pensarmos, cada um de nós pensar no modelo que nós temos, do setor que nós estamos e o que nós conseguimos fazer de forma melhor, né? Mas de forma melhor progressivamente, né? E não é encontrar aquela fórmula do sucesso. Exato. E ficar ali estagnado. Esta é a minha fórmula. Não, isto é mutável. Exatamente. Então, perfeito. Eu acho que aprendi muito e muito obrigado. Eu então estou muito feliz por ter tido essa conversa. A Rita passou uma experiência muito diferente, uma mente inovadora e mudou totalmente algo que já era tradicional, algo que já tinha uma forma de ser feita. E a Rita chegou e disse, não, eu não vou fazer assim porque eu não sou assim. E isso é super incrível. Estou muito admirada com essa trajetória toda da Rita. Então, eu tenho a certeza que vocês também vão estar muito admirados depois de verem esse podcast todo. Vai inspirar muitas pessoas que se calhar têm interesse em começar no ramo imobiliário, mas não sabem como, ou estão, o setor já está um pouco saturado, já tem muita gente. Esqueçam isso, não tem muita gente, tem sempre espaço para mais alguma pessoa, desde que vocês sejam diferentes, desde que vocês sejam inovadores, tal como a Rita foi. A Rita não pensou, aqui já tem muitas pessoas, não, ela disse, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. E cá está ela, agora tem uma empresa bateria. Mas eu, antes disso... Está a recrutar, hein? Está a recrutar. É só ir à minha página e preencher o formulário. Então, escrevam bateria no Google, vocês vão encontrar logo. Assim que eu escrevi, foi a primeira coisa que apareceu. Então, acho que é porque estou cá em Portugal, não sei. Mas escrevam bateria, se for necessário, escrevam agência imobiliária, vocês vão encontrar, eu tenho a certeza. Rita tem um podcast, é Conversas de um Raio. Exatamente. Então, eu não esqueci. A Rita tem um podcast, então eu convido-vos também a ver, para vocês que têm interesse no ramo imobiliário. Ela chama pessoas, empresários e pronto, que têm alguma ligação no ramo do imobiliário, então a conversa acaba sempre por estar em torno desse setor. Então, se vocês tiverem interesse em ver também o podcast, claro que depois de ver o nosso, né? Óbvio. Sim. Então é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada.